queridas amigas internautas. Olha eu aqui de volta em mais um programa Assunto de Mulher, aqui na Web TV São Caetano. Não esqueçam, todas as quartas-feiras, a partir das 3h30 da tarde, eu, doutora Silvia Petrelli, falando sobre o universo feminino, sempre com temas diferentes para nós mulheres. Então não esqueçam, cliquem em contato pelo Facebook, envie suas perguntas que responderei no quadro E aí, doutora? Hoje estou recebendo em meu programa o treinador físico que tem como o centro de treinamento a CrossFit aqui em São Caetano, Mário Cacassi. Seja bem-vindo em meu programa, Mário. Eu que agradeço o convite. Espero poder ajudar e responder todas as perguntas das internautas aí. Eu gostaria de agradecer sua presença e já te perguntando, qual a diferença entre um centro de treinamento e uma academia? Bom, acho que a maior diferença de um centro de treinamento e uma academia é quando a pessoa procura um local para praticar atividade física. Acho que ela tem duas questões. Uma é ela querer praticar e ter um resultado, o outro é um pouquinho do fato de ela querer conhecer pessoas, se divertir. Então a gente procura, no centro de treinamento, dentro do mesmo ambiente, separar um pouquinho essas duas coisas. Fazer com que a pessoa, na hora do treinamento dela, ela consiga atingir o resultado, tendo um treinamento de verdade, dentro de 1 hora. E se ela quer estar procurando depois uma amizade, um ambiente descontraído, ela vai fazer isso fora do horário do treinamento dela. Terminou o treinamento dela, ela vai conversar depois na área de convivência, aí ela vai bater um papo com os amigos, com o treinador, mas durante a sessão de treinamento dela, ela vai treinar realmente, essa é a questão. Ô Mário, e o que é treinamento funcional? Certo, treinamento funcional, como o próprio nome já diz, você traz a funcionalidade do corpo para poder melhorar as capacidades físicas dele. Que é a funcionalidade? Nosso corpo tem várias funções de movimento, né? São os movimentos básicos que a gente tem, que é o empurrar, o puxar, agachar e levantar. E com esses movimentos básicos a gente consegue construir vários outros tipos de movimentos mais complexos, que seria o caminhar, o correr, o saltar, o levantar um peso. Então, ele parte dos alicerces do movimento, para aí sim você construir movimentos complexos e formar atividades esportivas e outros tipos de movimento, entendeu? E quais os exercícios que se encaixam nesse trabalho? Bom, treinamento funcional a gente tem uma gama muito grande de exercícios. Se vocês forem praticar o treinamento funcional, vocês vão ver que a cada aula, pelo menos no nosso centro de treinamento, a cada aula a gente descobre movimentos ou exercícios novos. Porque o movimento, você tem uma liberdade de criação de exercícios muito grande. Então, um agachar e levantar, por exemplo, eu posso fazer esse movimento de diversas formas, em uma perna, com as duas pernas, com um peso nas costas, com uma bola na mão. Então, eu tenho várias formas de fazer os movimentos, entendeu? Então, isso acaba trabalhando o corpo de forma global e trabalhando todas as capacidades físicas, né? Ô Mari, quem procura esse centro de treinamento são só atletas ou qualquer pessoa pode entrar num centro desse? Não, qualquer pessoa pode treinar. O treinamento funcional ele é indicado para qualquer pessoa e qualquer idade também, inclusive crianças e a pessoa mais velho também, porque é o que eu falei, a atividade ela pode ser adaptável a qualquer público, né? Se é uma criança, ele pode correr, que é uma coisa que é básica da criança, ele pode pular, jogar uma bola na parede. Então ele tem atividades que atendem todos os públicos. Uma pessoa que é mais velha, que tem algumas dificuldades, pode ser adaptada para ele. Então é para todos os tipos de público mesmo. Tem alguma restrição para gestante ou não? Restrição, na verdade, é assim, para gestante a gente sabe que geralmente nos 3 primeiros meses, né, tem algumas recomendações. Lógico que cada gestação de cada paciente vai ser um tipo de gestação. Então a gente precisa ter um respaldo do médico para a gente poder ver qual é o caso e aí adequar o tipo de treinamento, a intensidade do treinamento, entendeu? Lógico que o treinamento provavelmente vai ser um pouquinho menos intenso, mas em questão de restrições de movimento, seria alguns movimentos que correm risco de bater alguma coisa na pessoa, na gestante, alguma coisa assim. Barriga. Mas em questão de movimentos mesmo, eu acredito que não tenha muita restrição mesmo. Seria mais o respaldo da médica e o caso particular da gestante mesmo. E a faixa etária inicial? Olha, pode desde pequenininho? Eu mesmo já dei aula para crianças de 6 anos lá e tenho uma aluna que
tem 70 e poucos anos também, então Isso que é de gostoso, tudo, né? Não tem essa restrição com relação à idade, Com né? Isso é certeza. muito bom. Tem uma perguntinha aqui de uma internauta para você. Márcia gostaria de saber, qual a diferença de treinar o movimento ou uma parte do corpo? Bom, Márcia, tentando responder a sua pergunta, na verdade assim, quando a gente treina apenas uma parte do corpo, um segmento corporal, né, seja ele membros inferiores, membros superiores, a gente está isolando o músculo, o que no dia a dia da gente, a gente não tem esse isolamento. No nosso dia a dia, os movimentos são feitos livremente. Então você tem que utilizar a integração do corpo e não apenas um movimento. Você tem isso a um curto prazo, a longo prazo? Como é que você tem visto esse resultado lá no seu centro de treinamento? Certo. O resultado, quanto ao prazo de resultado, o corpo começa a ter adaptações fisiológicas a partir de um mês mais ou menos. Né? A partir do mês a gente começa a ter uma adaptação. Só que antes disso a gente já começa a se sentir um pouquinho, também pela parte psicológica, se sentir um pouquinho mais disposto. Se você tiver com uma alimentação regrada, você já começa a ter algum tipo de resultado estético. Porém, a parte fisiológica do corpo, aumento de massa muscular, ganho de capacidade cardiovascular, é a partir de um mês. Então, a partir de um mês, a gente consegue com certeza mensurar quais os ganhos que a gente tem. Tem mais uma perguntinha aqui. Cibele de Santo André. O corpo da mulher tem uma resposta mais rápida ao treino? Bom, na verdade, assim, a resposta ao treino depende de vários fatores, Cibele. Não necessariamente precisa ser mais rápido. Se ela tiver, tudo depende de quantas vezes ela está treinando, se ela está tendo uma alimentação regrada, e depende de que tipo de resultado a pessoa está esperando, né? O homem, a gente sabe que o homem tem o hormônio lá, testosterona, então para alguns tipos de resultado, o efeito masculino é mais rápido, realmente. Mas é o que eu falei, depende de caso para caso, não tem como a gente falar, não, para mulher vai ser mais rápido e homem vai ser mais rápido, ou vice-versa. De caso para caso, dependendo da quantidade de vezes que a pessoa treina, a alimentação, o dia a dia da pessoa, a idade, vários fatores que envolvem o treinamento, entendeu? Ô Mari, trabalha só o corpo ou vocês usam equipamentos também? Na verdade, o treinamento funcional, ele procura não trabalhar com máquinas, né? E sim com acessórios. A gente até brinca que a máquina é o próprio corpo, né? E a gente utiliza mais acessórios, como bola de medicine ball, barras de levantamento de peso, kettlebell, que é um equipamento russo bem antigo, porém ainda não é muito ainda divulgado. No meio do treinamento funcional é bastante conhecido, mas nas academias ainda não muito, né? Então, os principais formas de treinamento no treinamento funcional são acessórios, né? No nosso centro de treinamento a gente tem no espaço acessórios e equipamentos da musculação tradicional. Então a gente mescla esse tipo de treinamento na parte do treinamento funcional e no CrossFit, que é um outro tipo de modalidade, onde você utiliza apenas acessórios. Então o CrossFit foca apenas acessórios. Isso. É uma modalidade nova ou não? Já tem há muito tempo? Na verdade aqui no Brasil tem há mais ou menos uns 3 a 5 anos mais ou menos, né? Ele é o treinamento funcional com uma metodologia característica um pouquinho diferente, né? Ele trabalha mais com tempo, são tarefas dadas e você tem que cumprir, às vezes por tempo, às vezes por carga, às vezes por tarefa, entendeu? Tem uma característica um pouquinho diferente do treinamento funcional em si. O treinamento funcional segue um pouquinho os movimentos, como eu falei anteriormente, porém algumas coisas seguem parecida com a metodologia da musculação, em séries, né? São parecidas, assim, são a mesma coisa, porém com métodos diferentes de aplicação. Ô Mari, que acessórios seriam esses que vocês utilizam? Bandas de borracha, medicine ball, kettlebell, barras de levantamento de peso. Tem diversas coisas, assim, bastões, são coisas simples que a gente pode até inventar, por exemplo, usar um cabo de vassoura, dá para fazer vários tipos de exercício. Então tem bastante coisa que a gente pode utilizar no treinamento funcional, porque como eu falei, o corpo, o movimento é do corpo, não é do aparelho, entendeu? Então o corpo dá diversas formas de a gente fazer um certo movimento. Como eu falei, o agachar, eu consigo agachar de diversas formas. Eu não preciso de um aparelho para ele me guiar, entendeu? No nosso dia a dia a gente não tem um aparelho guiando a gente para sentar numa cadeira ou para levantar da cama, né? É verdade. Que é coisa que a gente fazia mais, que agora tudo é automático, né, Mari? Então, antigamente trabalhava mais com as mãos, com as pernas, até no carro, né? Hoje em dia... É verdade. Na verdade, essa característica que é natural do ser humano,
ela vem desde faz algum tempo sendo retirada da gente para a gente ter um conforto maior, na verdade. E isso, para o nosso corpo, não é o ideal, né? A gente tem que ter um movimento, a gente nasceu com um movimento. Uma criança, se você observar ela brincando, logo quando ela fica em pé, ela brinca agachadinha. Então é um movimento natural, a gente não pode tirar esse movimento da gente, né? Mário, tem mais uma pergunta aqui de uma internauta para você. Mônica de São Caetano gostaria de saber. Para vítimas de trauma e treinamento, é indicado substituir uma fisioterapia ou não? Assim, o ideal seria a gente saber que tipo de trauma ela teve, né? Mas substituir eu não digo. Em alguns casos, tem alguns exercícios que a gente pode utilizar no treinamento funcional que são muito bons para uma reabilitação, né? Mas eu não consigo dizer se substituiria. Eu acho que não, porque a fisioterapia tem outras formas de agir que são benéficas também para uma reabilitação. Mas eu acredito que seria um segundo ponto para entrar o treinamento funcional. Assim, com trabalhos de equilíbrio, de fortalecimento, mas eu acredito que não possa substituir a fisioterapia, não. Minhas queridas amigas internautas, vamos para um breve intervalo com o quadro E aí, doutora? E voltarei logo em seguida. O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Queridas amigas internautas, estou de volta após esse breve intervalo, nesse papo gostoso com o treinador físico Mário Cacassi, e voltaremos logo a seguir com esse bate-papo, e vou agora para o quadro E aí, doutora? Minhas queridas amigas enviaram durante essa semana muitas perguntas para eu poder responder aqui no programa. Vou selecionar umas 5 para vocês. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos vocês, minhas amigas, aqui no programa, que está bombando pela internet, que eu já estou sabendo. Estão adorando os meus participantes aqui no programa. Eu fico lisonjeada com isso e agradeço mesmo muito a vocês e a toda a minha equipe aqui da Web TV São Caetano. Bom, vamos separar algumas perguntas para vocês. Grace Domingues, do bairro Santa Paula, ela gostaria de saber: por quanto tempo dura o efeito da pílula de emergência? Muito boa pergunta, Grace, porque assim, muitas das minhas amigas internautas usam indiscriminadamente a pílula de emergência. E se você teve uma relação desprotegida, você tem, para ter uma eficácia melhor de 89%, 90%, seria até 12 horas do ato sexual. Conforme vai espaçando mais esse período, quer dizer que vai diminuindo essa eficácia. Tem gente que às vezes vai tomar depois de 3 dias, está lá até 72 horas, mas ela diminui muito a eficácia. Então é para algo que acontece recente, tá? Não coisas que já aconteceram há uma semana atrás. Então tenha todo cuidado com isso, tá bom? Lidiane, do Guarujá, ó, Lidiane, obrigado, São Paulo. A partir de quando posso usar o DIU depois do parto cesariana? Existe alguma contraindicação? Posso usar no período que eu estiver amamentando? Pode sim, Lidiane. 40 dias, aquele período que nós falamos da quarentena, você já pode se programar para colocar um DIU. Nós temos o DIU de cobre, que é o único método que não contém hormônio, e o DIU de progesterona. Esse sim contém o hormônio chamado progesterona. Então veja, a mulher que está amamentando, ela pode fazer uso desse método, tanto de um quanto de outro, mas só usar a progesterona, tanto em comprimido, como DIU, como injetável, tá bom? E já pode sim, durante o período 40 dias após o parto. Helenice Alencar, da Bela Vista, São Paulo. Depois de destruída todas as lesões, tá me perguntando provavelmente do HPV.
É possível verificar por meio de exame de sangue se o HPV ainda está presente no organismo? Veja, Helenice, falar sobre HPV eu acho que é muito extenso, é um tema que eu gosto muito de falar, talvez um dia eu venha falar no programa só sobre HPV, no meu programa, mas assim, é importante saber, vamos falar sobre as verrugas virais, né, do HPV. Então, destruída todas as lesões, seja na região vulvar ou seja naquela região do introito vaginal, que macroscopicamente eu não vejo nenhuma dessas lesões. Só que assim, existe um exame chamado captura híbrida. Você colhe um raspado dessa região, pode ser do colo, pode ser da parede vaginal, pode ser da vulva, que vai mostrar se esse HPV ainda existe ou não. Veja, não tem como eu dosar no sangue o HPV. É diferente do herpes. Que o herpes você vai lá, olha o resultado, é positivo ou negativo, já teve recente ou não teve no passado. O HPV não. Existe este exame, tá? Eu posso fazer, lógico, uma vulvoscopia, avaliar nesse aparelho que me aumenta em praticamente mais de 10 vezes. Então eu vou estar avaliando, jogo um líquido especial, posso fazer esse exame, como eu posso também detectar por esse exame chamado captura híbrida, tá? Eu posso fazer, que é um exame molecular, que eu vejo o DNA da célula, então eu posso evidenciar através desses exames em qualquer dessas regiões, tá bom? Vilma Mônaco de São Caetano, ela gostaria de saber, nos dias da pausa da pílula anticoncepcional, é possível engravidar? Veja, Vilma, se você estiver tomando corretamente sua pílula anticoncepcional, não tem erro. A pausa, na realidade, é especialmente para isso. É para você descamar aquele endométrio, aquela camada interna que nós temos no útero, já é preparado. Parou com a pílula, descama esse endométrio, sangra. Não existe gravidez na menstruação, tá? É importante saber. Então, só que não deixa de tomar corretamente a pílula anticoncepcional nos outros dias também, senão você não vai estar coberta, tá bom? Mais uma perguntinha aqui de Giovana de Santo André. Ela gostaria de saber, com quantos anos eu devo começar a fazer minha primeira mamografia? É muito importante essa pergunta, Giovana. A partir dos 40 anos, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, é quando eu indico a primeira mamografia. Não que eu não indique antes, tá? Dessa faixa etária, por algum caso, um histórico familiar, alguma coisa que eu suspeite, vai fazer uma cirurgia plástica, vai fazer implantes de silicone, vai fazer uma mamoplastia, às vezes eu indico antes, mas o preconizado seria acima dos 40 anos. E antes disso, eu tenho 23, 24 anos, senti uma dor na mama, palpei o nódulo, eu posso pedir ultrassom de mama. Por quê? Porque o ultrassom evidencia melhor as mamas densas, que são as mamas de jovem, tá? Então, a mamografia para paciente jovem tem mais dificuldade de visualizar. Então, para elas eu peço um ultrassom, tá bom? Não deixe de sempre procurar seu ginecologista para maiores informações. Queridas amigas, volto aqui com esse papo gostoso com o treinador físico, Mário, que vai passar mais informações a respeito do que seja mesmo essa academia, né? Esse treinamento funcional. Mário, já começa aqui com uma perguntinha de uma internauta, porque assim, as internautas estão fazendo várias perguntas e eu estou intercalando um pouquinho com as minhas e um pouquinho com as das internautas. O treinamento funcional exige avaliação física e aval médico? Muito bom. Karen, do bairro Olímpico. Ela gostaria de saber. Boa pergunta. Bom, Karen, respondendo a pergunta, eu acredito que qualquer atividade física precisaria de um respaldo médico, sim, para saber a condição do cliente, na verdade, né? E porque assim, a gente que vai estar, o treinador, o professor, o instrutor, ele tem que saber como que está a condição dessa pessoa. Se ela está com colesterol alto, se a parte óssea muscular dela está boa. Apesar de, o ideal seria que todo professor, todo instrutor perguntasse antes, é bom a gente ter algum tipo de exame. Eu costumo particularmente perguntar para todo aluno que ingressa treinando comigo ou no centro de treinamento, além de pedir um aval médico, eu procuro perguntar para essa pessoa se ela tem algum histórico de saúde que a gente precisa saber, se a parte óssea dela está ok, se ela teve alguma lesão muscular recente, para a gente saber como que está, porque a gente vai trabalhar com saúde. Se a gente não for atrás de saber a informação, fica complicado de a gente poder querer um pouco mais, justamente porque a gente trabalha querendo que a pessoa treine realmente. Então, para eu fazer ela treinar, eu preciso saber como que é o dia a dia dela e como que é a vida dela.
Muito bem lembrado, né, minhas amigas, pelo nosso treinador Mário, que realmente tem pacientes que têm restrições físicas, atividades em geral. Então foi muito bem colocado realmente isso. E você acha que dá para fazer nos demonstrar aqui, agora, algum exercício físico que as minhas amigas internautas possam fazer em casa? Veja, amigas, ele até vai comentar, eu acho que até fazer em casa é um erro, né, mãe? Na verdade, assim, fazer em casa a gente não vai ter o respaldo de um profissional atrás disso, então pode ser que eu faça alguma coisa errada, mesmo estando algum exercício, o exercício estando leve, eu não sabendo fazer direito, eu posso me prejudicar. Então seria legal procurar algum centro de treinamento, procurar algum lugar especializado para isso, com acompanhamento de um profissional, para fazer corretamente, entendeu? Seria o ideal. Mas dá para um movimento, fazer alguma coisa, uma demonstração rápida, que dá para fazer alguma coisinha assim. Vamos tentar então? Vamos lá? Vamos lá. Então eu vou falar um pouquinho do movimento do agachamento, que é um movimento que a gente utiliza no nosso dia a dia, que é um dos movimentos mais básicos para o ser humano, que é agachar e levantar. A gente utiliza para sentar numa cadeira, e aí a gente tem vários níveis de agachamento, vários tipos de dificuldade, né? Um tipo de dificuldade seria só sentar e levantar numa cadeira, com o uso das mãos ou sem o uso das mãos. Isso eu já estou fazendo um exercício para, por exemplo, para uma senhora de mais idade, onde ela não pratica atividade física. Tem o número, Mário, 15 repetições? Ou... Na verdade, assim, a gente não procura não passar um tipo de número, porque a gente pode trabalhar com números variados, não existe uma regra fixa para você treinar, utilizar no treinamento funcional. Na musculação, você tem lá para você ganhar massa muscular, um número ideal de trabalho, mas no treinamento funcional, como a ideia é trabalhar o movimento e não aumentar a massa muscular, ou apenas uma capacidade física, o ideal é trabalhar todas as capacidades físicas, então a gente procura trabalhar de forma variada, o variado que é o diferente que seria o ideal. Então, às vezes a gente trabalha por repetições, com poucas repetições e uma carga alta, às vezes bastante repetições, às vezes por tempo. Então, a variação que seria o interessante, entendeu? Tem outro exercício fácil de demonstrar aqui, Mário? Então, seguindo a sequência do agachamento, eu poderia fazer agachamento como eu demonstrei. Eu posso fazer um agachamento onde eu tenho uma amplitude maior de movimento e já consigo integrar a parte superior do tronco, trabalhando a postura, que seria agachar um pouco mais a fundo, elevando as mãos sobre a cabeça ou sobre os ombros, né? Eu já começo a aumentar a dificuldade, posicionar uma barra sobre minhas costas ou sobre as minhas mãos e fazer o agachamento com a barra sobre as mãos. São aumentos de dificuldade, lógico que eu vou ter uma progressão para um aluno do mais fácil para o mais difícil. Isso eu sigo um processo pedagógico para isso. Não vou pegar uma pessoa que nunca treinou na vida e vou pôr 50 quilos ou 100 quilos para a pessoa carregar. Isso não, vai seguir um processo pedagógico para ela conseguir executar isso aí. A partir do momento que ela estiver preparada para executar esse movimento, ela vai praticar sem estar se machucando. E é gostoso, Mário, que isso depois se torna uma rotina, né? Eu falo, igual você falou, sentar, a gente até se posiciona na cadeira para sentar corretamente, né? Para se posicionar. Sim, né? Na verdade, assim, quando você começa a praticar atividade física, seja ela qual for, eu acho que a pessoa começa a tomar consciência do corpo e sentir o corpo e começar a se preocupar com isso. E sentar numa postura mais bonita, a pessoa começa a se sentir melhor com ela mesma e começa a se preocupar com isso, e não apenas de sentar de qualquer jeito, né? Ela começa a se preocupar em se alimentar corretamente. Então, é o que eu falei, não é só atividade física, ela tem um resto de informações para ela ter uma saúde legal, entendeu? Muito bacana, Mário. Reforça um pouquinho mais, então, para minhas amigas internautas, sobre o CrossFit e o treinamento funcional. Tá, o CrossFit, na verdade, é um método de treinamento funcional também, tá? Só que a gente consegue observar no mercado uma diferença entre os dois, onde no treinamento funcional, seguindo o nome da palavra, é utilizar um pouquinho mais de plataformas instáveis, os implementos parecidos com o do CrossFit. Porém, a metodologia de aplicação do CrossFit, ele é um pouquinho diferente. Ela prega pelo aumento da capacidade do ser humano em trabalhar. Em trabalhar não é trabalhar em algum lugar. O corpo produzir trabalho, produzir movimento. Então, o ideal seria que quanto mais o corpo produz trabalho, melhor, né? Que ele começa a entrar num estado de fitness, que chama, ele ganha saúde, e todas as coisas que envolvem a saúde, que seria colesterol, massa muscular, densidade óssea, e
com isso ele ganha também a parte estética, entendeu? Então, na verdade, assim, o CrossFit ele trabalha com movimentos funcionais constantemente variados em alta intensidade, né? Se você pegar essa explicação que eu dei, a alta intensidade para algumas pessoas vai ser um pouco agressivo, porém, essa atividade é como qualquer outra, ela é adaptável, né? Uma pessoa que é muito treinada, que consegue fazer um agachamento, como eu demonstrei, com uma barra sobre a cabeça com 80 quilos, 50 quilos, para uma pessoa que está começando, eu posso passar com um bastãozinho que pesa meio quilo. É uma forma de adaptar e a pessoa está praticando o mesmo movimento e ela consegue evoluir dentro da modalidade, né? O treinamento funcional, seguindo ao pé da letra a palavra, é parecido, porém ele utiliza de outras ferramentas e com a intensidade diferente, né? A forma de você aplicar o treinamento é diferente. O CrossFit você utiliza de tarefas dadas. Eu dou uma tarefa e essa pessoa precisa executar essa tarefa dentro de um certo tempo. Então ela vai produzir bastante trabalho naquele tempo. O treinamento funcional em si utiliza-se de tempo também, porém ele tem uma característica um pouco mais parecida com a metodologia da musculação. 3 séries disso, 3 daquilo, 5 séries de outro. Então essa que é a diferença mais próxima. Não sei se eu consegui explicar muito bem, mas eu acho que é mais ou menos por aí, entendeu? E ajuda na postura também, a corrigir a postura? Bastante, bastante. E assim, você condiciona, né? Acho que a gente justamente, se condiciona. Nesses movimentos funcionais, a gente trabalha o corpo como um todo. Como eu falei no começo lá, a gente não segmenta o corpo. Dificilmente no nosso dia a dia a gente tem um movimento segmentado. Fazer isso, por exemplo, a gente não tem isso no nosso dia a dia. A gente tem o agachar ou levantar, a gente tem puxar alguma coisa, levantar alguma coisa do chão e pôr sobre uma prateleira. Isso são movimentos globais. Isso a gente utiliza no dia a dia. E isso para o nosso corpo, a gente utiliza muito mais agrupamentos musculares. E a gente consegue atingir maior ganho de força, melhorar a nossa capacidade cardiovascular, sem estar no exercício de aeróbico, por exemplo. A gente consegue ter maior gasto calórico, então os benefícios para o corpo são muito maiores, né? Essa também, eu não falei antes, mas uma das características do CrossFit é que ele trabalha com 3 características de movimento. Levantamentos de peso, né? Que são pesos externos, pode ser uma barra de levantamento olímpico, pode ser uma sacola de areia, pode ser carregar um colega até determinado ponto. Exercícios ginásticos que envolvem todo o controle do peso corporal. Saltar sobre uma caixa, fazer uma barra de forma adaptada ou não, plantar uma bananeira ou fazer uma parada de mãos, né? E os exercícios cíclicos, que seria corrida, nadar, remar, pular uma corda, fazer um polichinelo. Então são todos os movimentos naturais que a gente utilizaria no dia a dia, né? Eu achei bacana, Mário, quando você comentou a associação não só desses movimentos, mas alimentação. Sim. Né? Sim. Você se reeducar em tudo, né? Foi o que você falou, achei muito importante. A avaliação do colesterol, do triglicéridos, uma boa avaliação cardiológica. E isso estimula até minhas amigas internautas a estarem fazendo, procurando, né? Um treinamento desse para o seu dia a dia. E acho que até para a mente, né, Mário? Como isso faz bem. Sim, com certeza. Né? Eu acho que é tudo, né? Eu falo que a mulher é tudo, é corpo, é mente. Então ela precisa estar bem com tudo para poder até transmitir isso, né? Passa isso. Na beleza, no seu bem-estar. Então, eu achei muito bacana quando você falou a parte de alimentação também, né? Sim, a pessoa começa a se sentir bem com ela mesma, né? Com certeza. Esse é um grande diferencial aí, né? Quer deixar alguma mensagem final para o nosso programa, Mário? Falar um pouquinho da academia, do Centro de Treinamento CrossFit, Bom, aqui de São Caetano. O que eu falaria é que as pessoas pratiquem atividade física sempre, de forma orientada, busquem saúde, mesclando o exercício físico, uma alimentação regrada, né, ter boas horas de sono. E se quiserem procurar um centro de treinamento especializado e queiram treinar realmente, a gente tem aí, estamos dispostos a estar atendendo todos vocês, né? Você pode ir lá também participar com a gente também. Certeza. A gente vai estar tendo uma reinauguração agora dia 8, sexta-feira. Então, quem quiser aparecer e conhecer o espaço, pode estar convidado lá a partir das 7 da noite. Agradeço mais uma vez seu convite. Fica aqui para voltar, que eu sempre convido, porque eu sei que as internautas sempre pedem para voltar.
E minhas queridas amigas, não perca o próximo programa na quarta-feira, a partir das 3h30 da tarde, Assunto de Mulher. Obrigada.